Fala pessoal, bem-vindos ao Golzaço e hoje vamos falar sobre o Campeonato Carioca 2021. Quem não for inscrito se inscreve agora e bora pro vídeo, né? O Campeonato Carioca 2021 teve o Flamengo como seu grande campeão, superando na final o Fluminense. O Carioca, que teve uma fase pré-eliminar com 6 equipes: América, Americano, Cabo Friense, Friburguense, Sampaio Corrêa e o Nova Iguaçu, que foi o vencedor e foi a fase principal do Campeonato Carioca. As demais 5 equipes foram rebaixadas para o segundo nível do Estadual do Rio. A partir daí, o Nova Iguaçu se juntou a mais 11 equipes, totalizando o número de 12 na fase principal do Campeonato Carioca 2021. Vamos lá. Na primeira fase, as 12 equipes: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Portuguesa, Bangu, Madureira, Volta Redonda, Boa Vista, Macaé, Resende e o Nova Iguaçu jogaram entre si em turno único, e ao final dessa primeira fase, os 4 melhores avançaram para a disputa das semifinais do Campeonato Carioca. Já do quinto ao oitavo, disputaram a Taça Rio em formato semelhante de mata-mata. Além disso, o primeiro colocado dessa primeira fase ficou com a Taça Guanabara, a primeira taça do campeonato, e o último foi rebaixado para o segundo nível do Campeonato Carioca. Vamos relembrar agora a classificação da primeira fase. O G4, os semifinalistas, ficaram assim: o Flamengo foi o líder, terminou com 23 e ficou também com a Taça Guanabara. Na segunda colocação tivemos o Fluminense com 22, na terceira colocação, Portuguesa da Ilha do Governador com 21 e na quarta colocação tivemos o Volta Redonda também com 21. Esses 4 fariam as semifinais. Já do quinto ao oitavo, os que foram disputar a Taça Rio foram os seguintes: na quinta colocação, o Vasco da Gama com 17, na sexta, o Nova Iguaçu com 15, sétimo foi o Botafogo também com 15, e na oitava colocação tivemos o Madureira também com 15 pontos. Já do nono ao 11º, se mantiveram na elite, foram as seguintes equipes: na nona colocação, o Resende com 11, na 10ª colocação, também com 11, tivemos o Boa Vista, e na 11ª, o Bangu com 6. Já o Lanterna, Macaé, 12º colocado com apenas 1 ponto, foi o rebaixado. A partir daí, começa o grande mata-mata. Vamos falar logo da Taça Rio e deixar o mais importante para o final. Nas semis da Taça Rio, o Vasco eliminou o Madureira e o Botafogo passou pelo Nova Iguaçu. Sendo assim, a Taça Rio foi decidida entre Vasco e Botafogo. No primeiro jogo, estádio Newton Santos, o Vasco venceu por 1-0. Já na volta, em São Januário, o Botafogo deu o troco e devolveu o placar, levando a disputa do título para as penalidades. E aí, São Vanderlei apareceu, fechou o gol, não passou simplesmente nada e o Vascão fez 3-0, ficando com o título e a segunda taça do estadual, Vasco da Gama, campeão da Taça Rio 2021. Agora vamos falar do mais importante. Nas semifinais do Carioca, tivemos a Portuguesa enfrentando o Fluminense. No primeiro jogo, estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, o empate por 1-1. Na volta, Maracanã, o Fluminense fez o seu dever de casa, venceu e se classificou para a grande final. O seu adversário veio do confronto entre Flamengo e Volta Redonda, que foi praticamente definido logo no jogo de ida. O Mengão fez 3-0 em pleno Estádio da Cidadania e encaminhou a classificação. Na volta, fez 4-1 e foi a grande final com o Fluminense. Na grande final, o clássico mais charmoso do Rio, Fla-Flu, 2 jogos no Maracanã, o templo do futebol carioca. Só faltou a torcida para fazer aquela festa e aquela comemoração. Os 2 jogos foram disputados no sábado à noite, com transmissão da Record, assim como todo o campeonato. No primeiro jogo, um empate por 1-1 valorizou ainda mais o segundo jogo, que foi disputado uma semana depois. No segundo jogo, com muita rivalidade em campo, melhor para o Flamengo, que fez 3-1 e ficou com o título, Flamengo campeão carioca 2021. Vale destacar também o atleta Aleph Manga, do Volta Redonda, que foi o grande artilheiro da competição, superando Germancano e Gabigol. Não é fácil o artilheiro do Carioca, ainda mais vindo de um time do interior. Esse foi o nosso resumo do Cariocão 2021.
que teve reformulação para 2022. Não teremos mais aquela seletiva e no segundo nível teremos apenas 12 equipes. Deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima.